Olá, galerinha, mais uma vez aqui para a gente tentar resolver um exercício. Dessa vez foi passado pela minha colega, para a gente tentar resolver aqui sobre flexão. É da matéria de resistência dos materiais, certo? Então, o primeiro exercício aqui fala que dimensionar a viga de madeira que deverá suportar o carregamento representado na figura. Utilizar módulo de resistência da madeira igual a 10 megapascal. E o H, que é equivalente à altura, aproximadamente 3 vezes a base. Então, basicamente, a gente tem que dimensionar aqui a madeira, nesse caso aqui, para que a altura dela seja 3 vezes a base. Sendo que aqui ela mostra na figura, onde ela terá aplicado 3 forças em 2 pontos de apoio. Nesse caso aqui, vamos primeiro separar os dados, sabendo que o módulo de resistência da madeira é 10 megapascal e a altura ela vai ter que ser aproximadamente 3 vezes a base, que é essa distância aqui da base. Base e aqui a altura da viga, nessa figura de perfil. E aqui na figura representada, a gente sabe que vai ser aplicada as seguintes forças aqui. 1000 newtons, 1500 newtons e 1000 newtons novamente. Todas as distâncias equivalentes iguais a 1 metro de cada ponto, sendo que terá dois apoios aqui. O apoio A e o apoio B. Certo? Primeira coisa aqui, a gente vai ter que separar os dados, certo? E lembrando também que a gente vai ter que fazer aqui o desenho dos apoios, o DCL, né? O diagrama de apoio. Então, vamos primeiro aqui separar esses dados. Saberemos aqui que primeiro é o módulo de resistência aqui, a tensão, que é igual a 10 megapascal. E sabemos que a altura deverá ser aproximadamente 3 vezes a base, que a gente ainda não sabe quanto é. Só sabe que, de acordo com a base, a gente coloca a altura do perfil de 3 vezes esse valor de altura. Agora a gente se baseia aqui por esse desenho da figura e a gente tenta imaginar que aqui são reações. A reação do a gente imagina que são forças positivas, por exemplo. Aqui no caso elas empurram para cima, sendo que aqui tem a força 1. Força 1, nesse caso são forças negativas. Vou colocar aqui em vermelho. A força 1. A força 2 aqui. E a força 3. Certo? O que nos ajuda aqui é que todas as distâncias são iguais, de 1 metro. Sendo que o ponto que se afasta aqui dos apoios é 1 metro, então vai nos ajudar a calcular. Se a gente fosse verificar as reações de apoio, a gente já poderia até aplicar porque são equivalentes, são iguais aqui. São equidistantes, que a gente pode chamar. Todas as distâncias aqui de força aplicada e apoio são iguais. Então, se a gente quisesse, só para facilitar a vida, poderia dizer, por exemplo, que aqui na reação vertical, a gente pegando todos os valores aqui, ó, a força 1, a gente poderia somar que a reação, vou colocar em azul, vou voltar a colocar em azul, a reação vertical A mais a reação vertical B, que é igual a força 1 mais a força 2 mais a força 3, certo? São equivalentes. Então, se a gente sabe que a reação vertical A mais B
é igual a 1.000 mais 1.500 mais 1.000. A gente soma aqui. Reação vertical A mais B é igual a 2.000, 3.500. 3.500 newtons. Certo? Ó, como fala aqui, ó, 1.000 newtons, 1.500 newtons e novamente 1.000 newtons. Todas elas estão empurrando para baixo. E esses apoios, eles estão suportando. Então, pelo princípio de Newton, toda a força, a reação é igual à ação. Então, a gente sabe que aqui esses dois apoios estão suportando 3.500 newtons. É só distribuir para os dois apoios. Então, a gente pode dividir, como são duas reações, A e B, a gente distribuiria os 3.500 dividido por 2, pelos dois apoios, A e B. Então, reação A igual a 1.700, suporta 1.750 newtons, e VB, o apoio B, igual a 1.750 newtons. Isso, nesse caso aqui, para facilitar, por quê? Porque eles estão equidistantes, todas as distâncias estão equivalentes. Então, os apoios também estão equivalentes. Então, todas essas somas aqui de peso estão sendo distribuídas igualmente nos dois apoios, no A e no B. Beleza, isso só para facilitar e adiantar para a gente aqui. Em seguida, a gente pode desenhar essas reações de apoio. Só para dizer aqui que, se a gente quiser representar, já pode dizer aqui que a soma de momento A igual a zero, resultando que RVB é igual a 1.750. 1.750. E RVA igual também a 1.750. Agora a gente pode novamente aqui desenhar o diagrama, só que agora o diagrama de momento, representando as forças cortantes também. Para representar as forças cortantes, a gente vai ter que representar as forças de momento. Então, pegamos aqui, fazemos o diagrama aqui com os 4 pontos, onde ele vai ter o primeiro ponto, lá onde tem o 1.000, depois de 1 metro, mais um ponto de apoio, depois novamente a reação lá da força, mais um ponto de apoio e mais uma força. Agora, aqui nesses pontos de apoio, como está na figura, a gente representou esses pontos. Esse e esse. 5 pontos. A gente tem que pensar no seguinte, olhando para a figura, a gente escolhe dizendo que um sentido, um horário ou anti-horário é positivo. No caso, eu prefiro colocar que anti-horário é negativo e que o horário é positivo. Se a gente pensar nesse ponto de apoio aqui, e aqui que é a força 1.000, aqui ela tá, e aqui é um ponteiro de um relógio, a gente vê para qual sentido o ponteiro de relógio está se movendo. Se essa força está aqui na ponta, essa força aqui está aqui na ponta movendo anti-horário, eu vou dizer que essa força aqui é negativa, porque está anti-horário. Isso que eu adotei, tanto faz. Só tem que lembrar que uma é contrária da outra, então você inverte o sinal. Já desse lado aqui, se imaginar que esse 1.500 aqui está vindo para esse sentido, vou colocar até em azul.
esse sentido já é horário. Então, eu vou dizer que é uma força positiva, certo? Só que, porém, desse ponto para cá, a gente tem também um outro apoio. E nesse apoio, o 1500 ele está vindo para esse lado. Então, seria os 1500 está empurrando para baixo. Então, e empurrando para baixo, se a gente imaginar que daqui para cá é um ponteiro de um relógio, ele vai pegar um sentido anti-horário, negativo. Estou tentando explicar da maneira mais fácil possível, gente. Se alguém souber de um outro jeito, também pode deixar nos comentários, eu tento verificar. Aqui, novamente, esses 1000 aqui da força 3, ó, ele está movimentando como se a gente imaginar essa ponta aqui da viga como um sentido, o sentido do relógio ele vai horário. Então, é uma força positiva. Certo? Então, a gente vai representar aqui esses desenhos aqui das setas aqui que eu desenhei, vão ser positivo e negativo. Então, vamos fazer aqui o desenho do diagrama representando essa força cortante. Certo? Porque é o princípio do cisalhamento, cortante, né? Um lado de uma força oposta, ela vai, vamos supor que ela vai querer cortar a viga, né? A gente diria que basicamente seria querer quebrar a viga, mas no caso aqui na matemática, a gente fala que é uma força de cisalhamento, né? Como se ela quisesse cortar a viga. Então, os lados negativos, então, primeiro o 1000 aqui, né? Que ela foi aqui na ponta, ela veio uma força, veio para baixo, que é o anti-horário que a gente colocou como negativo. Então, vou desenhar aqui. Que é um pouquinho difícil de desenhar, mas vamos lá. Essa força negativa. Já nesse outro local, ó, veio essa força positiva, certo? Por causa do ponto de apoio, e inverteu, e aí tem esse 1500 aqui, ele está empurrando para baixo. Em relação a esse ponto de apoio, ela é positiva. Em relação ao apoio A. Vou colocar um Azinho aqui para identificar. Aí a força aqui seria positiva. Novamente, aqui ó, do outro lado tem aqui os 1500, né? Que é a força resultante. Só que tem um outro apoio aqui B. Em relação ao apoio B, ela já se torna negativa. Então eu venho aqui e coloco negativa. E do outro lado, a gente já sabe que, novamente, o sentido que ela vai empurrar, ó, nesse sentido horário, ela se torna positiva. Então, empurrou para cá, sentido anti-horário negativo, sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo, sentido horário positivo. Certo? Então, lembrando que aqui foi a força 1, aqui o ponto de reação A, de apoio A, aqui é a força 2, o ponto de apoio B, e aqui a força 3. Certo? Até aqui, beleza, a gente conseguiu representar o diagrama. Se a gente quiser colocar com valores, a gente lembra que esse valor aqui da força 1 é equivalente a 1000. Então eu posso vir aqui e dizer que aqui foi os 1000 newtons empurrando anti-horário. Já aqui na força 2, ela é equivalente a 1500.
1.500. Porém, ela possui duas reações, positiva e negativa, e as distâncias são equivalentes aos pontos. Então a gente pode já dividir, sendo que 1.500 dividido por 2, 750, vai ser horário, e outro 750 vai ser anti-horário. E assim, dizemos que no caso aqui, são a reação horária 750 newtons, negativo, e o 700 newton positivo. Já nesse ponto aqui, passou aqui já os 1.000 newtons aqui também, de novo. 1.000 newtons, e como ele vai para a reação horária, então eu vou colocar que ele é positivo de novo. 1.000 newtons. E só deixar na figura 1.000 newtons para representar melhor. Que eu vou apagar só para não confundir. E aqui eu digo que foi essa força 2. Ponto aqui. Beleza. Agora, se a gente imaginar em um sentido agora, a gente vai fazer a força de momento máximo. O diagrama de momento, a gente pensa em um sentido e vai calculando esses valores. Certo? Eu posso desenhar aqui a força de momento, de novo. Vou desenhar um pouco mais de espaço aqui por causa que o diagrama ele tem que... vai ter algumas variações. Então, esse primeiro ponto aqui, a gente viu a força 1, que era de 1.000 newtons. Ela iniciou em 1.000 newtons. Certo? Só que aí, vamos colocar aqui, imaginar desse ponto de apoio de 1.000, aí vamos representar a distância. Daqui desse ponto 1.000, a distância dele é 0. Então, ela começa em 0. E a partir de 1 metro de distância, vem o segundo apoio A, ponto de apoio. E a gente pode calcular aqui, representando que houve, né, uma variação de 1.000, né? Reação de 1.000. Então, de 0 para 1.000 vezes a distância de 1 metro. Já nesse outro apoio aqui, ele equivale lá, ela tem os 1.000. Eu vou deixar aqui. Só que teve também uma reação de apoio, que era os 1.750. De 750, porém com uma outra reação vertical que tinha aqui no apoio, né, de 1.500. Se a gente for somar, 1.750 menos 1.500, essa reação vai sobrar aqui 250. Só para representar a variação aqui. Então, dizemos que o equivalente aqui da reação de apoio é 250 newtons. Novamente,
o terceiro ponto. Teve aqui uma outra reação de apoio que foi de 1750. Porém, os 1500 sobrava aqui. Lá foi a 1700 mais 750 e a reação de os 250 que sobraram dá os 2000 porém tem mais 1000 de reação de apoio. Então, e como são equidistantes, a gente já consegue verificar por aqui o seguinte: como são equidistantes e a gente já calculou metade, a gente sabe que os lados são iguais. Nem precisamos calcular, mas se a gente viu que daqui para cá é 250, aqui também o desse apoio à distância de 1 metro vai ser equivalente. Então, 1750 e novamente 1000. Então, podemos dizer que aqui vai ser os 1000. E se a gente fosse calcular o inverso, daria o mesmo valor. Então, ficou 250, 1200 e aqui retorna zero. O desenho aqui ficou um pouco fora de forma, mas essa é a representação. A gente sabe que a força vezes a distância vai ser exatamente assim. Agora a gente parte para o cálculo mesmo da viga, né? Quanto vai ser o dimensionamento dela. A gente sabe que vai precisar calcular essa altura conforme a altura da base. Para isso, a gente tem que primeiro calcular o y máximo. O y máximo é aquela distância neutra, né, em relação à viga. A gente imagina que a altura y máximo é igual a altura dividido por 2. Y máximo é igual a altura, que a gente não sabe, vai ser dividida por 2. Porém, aqui voltar em azul, a gente sabe que essa altura, aqui esse y máximo, é igual à altura. A altura tem que ser 3 vezes a base, que será dividida por 2. Então, se a gente colocar aqui a fórmula também, a gente pode usar a fórmula da elasticidade. Usar a fórmula da elasticidade, que é o Jx. Jx é igual a base vezes a altura, tá? Altura ao cubo dividida por 12. Então a gente sabe que resulta que o Jx vai ser igual à base, que a gente não sabe,
vezes 3 vezes a altura, a gente já sabe que a altura vai ser igual a 3 vezes a base. Então, novamente aqui substitui altura, base vezes altura, ou seja, 3 vezes a base elevado ao cubo. Opa, voltando aqui, dividido por 12. E aqui a gente vai tentar resolver essa incógnita aqui. A gente já consegue aqui transformar essa fórmula da elasticidade dizendo que Jx, a gente usa a propriedade aqui, a base, eu repito, a base vezes, agora eu resolvo aqui a equação. 3 elevado ao cubo é 9. Ah, não, mas é ao cubo, desculpa. Ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27. É igual a 27, isso. 3 elevado ao cubo é igual a 27. Qualquer dúvida, você vem aqui e abre a calculadora. Só abrir aqui. Abrir a tela dividida aqui e pegar a calculadora. Só para confirmar, mesmo assim eu sei que 3 elevado ao cubo é 27. É isso mesmo, 27. B elevado ao cubo é B ao cubo. Isso tudo dividido por 12. Aí podemos aplicar novamente a propriedade da potência, né? Então eu repito 27. Aqui é potência de mesma base. A gente repete a base, que é o B. E soma os expoentes. Aqui é 3 e aqui tem 1. Embora não apareça, mas tem 1. Então, B elevado à quarta. Dividido por 12. Belezinha. Agora que a gente já conseguiu aqui verificar, simplificar a fórmula aqui da elasticidade e também do Y máximo, aí a gente pode usar a fórmula da tensão. A fórmula da tensão, né, a gente já sabe qual é a tensão da madeira. A tensão da madeira estava aqui em cima, a gente sabe que é 10 megapascal. Então vamos lá fazer aqui. Pegar a fórmula da tensão da madeira é igual momento do Y máximo sobre módulo de elasticidade, aqui, que é o Jx. Aqui. Então vamos substituir na fórmula. A gente sabe que aqui a tensão da madeira é igual a 10 megapascal. Só que esse 10 seria igual a 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta. Então, transformando em Newton, porque dez megapascal é igual a 10 milhões. Isso aqui, 10 mil milhões de newtons. Que é igual. A gente sabe lá que a gente consegue descobrir que... Ah, dá para simplificar mais ainda esse aqui, o Y máximo. Eu ainda consigo dividir... Eu não consigo dividir o B, mas eu sei que 3 dividido por 2 é 1,5. Então, 1,5 da base. Então, aqui, só colocar aqui, eu descobri que
Esse é o y máximo e esse aqui é o módulo de elasticidade. Certo? Então ainda continua 1,5b e o outro é 27b a quarta dividido por 12. Já nessa fórmula aqui eu já tinha o módulo da madeira. O momento, a gente descobriu o momento lá no módulo cortante, que é esse 1000 aqui. Então, a gente pode calcular aqui. Dizer que 1000 newtons vezes 1,5 meio da base, valor da base, dividido que a gente pode calcular 27 12 27 dividido por 12. Dá para simplificar ali, dá 2,25 vezes a base ao quadrado. Base à quarta. Beleza, até aqui foi o máximo que a gente já conseguiu. Agora a gente só tem que descobrir o B, que é essa base. Resolvendo essa equação, enquanto a gente já substituiu todos os itens, a gente simplificou no máximo as equações e agora é só resolver esse aqui isolando o B. Então, para isolar o B, vamos aqui calcular aqui por partes. Esse aqui eu posso simplificar. O princípio da potência aqui, repito a base, 10 mais 10 a sétima, igual, aqui eu consigo ainda simplificar, ainda aqui, deixa eu ver, eu repito aqui esse, 1000, tenho 1,5 aqui, só que é 1,5b e menos o outro dividido por 2,25 b a quarta. Se a gente fosse dividir b por b a quarta, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui, como tem 1 e está dividindo, eu posso subtrair 1 desse b. Então fica b elevado ao cubo. Está simplificando, gente, está simplificando. E agora aqui eu posso já usar a multiplicação em cruz também. Que agora o que eu quero é isolar esse b, certo? Então vamos lá. Para eu isolar o b, eu vou ter que fazer aqui as contas de multiplicação em cruz. Aqui ela está multiplicando, eu posso passar esse dividindo. Então vai 2,25, só aumentar um pouco mais aqui, 2,25 vezes o 10 a sétima, que é igual, agora aqui eu repito aqui, posso deixar aqui também, esse aqui, que é 1,5 vezes 1000 é 1500, dividido por
b ao cubo. Outra forma que eu posso fazer aqui também é inverter. Eu passo esse b3 multiplicando e passo esse dividindo. Então, invertendo aqui, eu posso dizer que b ao cubo é igual a 1.500 dividido por 2,25 elevado a 10 vezes 10 a 7. A partir daqui, o que deu para fazer de cabeça eu fiz, agora eu vou usar a calculadora novamente. Então, eu posso fazer por partes aqui, para deixar mais simplificado, eu posso dizer que 2,25 vezes 10 a sétima. Beleza? Isso aqui deu aqui 22,5 milhões. Então, é os 1.500 dividido por esse valor. Eu posso guardar esse valor. Aqui, vou deletar isso aqui. Igual. Pronto. Posso dizer que foi 1.500 dividido por o valor calculado. Aqui. Certo? E agora aqui. E por último, bastante. Agora esse valor a gente faz a raiz de 3. Que já deu o resultado, né? Então agora a gente pega a raiz. Isso aqui é a raiz de 3, colocar aqui shift. Raiz de 3 daquela resposta, zero. E a gente acha o final aqui. Então ficou B. Aí só para mostrar que passou aqui o que era o cubo, ela passa como raiz de 3. Igual a base igual 0,040554 aproximadamente isso aqui. Isso está em metros, porque a gente calculou em Newton. Então, Newton por metro. Isso aqui agora vezes, se a gente quiser em metros, ou milímetros ou centímetros. Se eu quiser em milímetros, eu multiplico por 1.000. Se eu quiser em centímetros, eu posso multiplicar por 100. Então, se eu multiplicar por 100, vezes 100, dá 4 centímetros. E se for por 1.000, dá 40 milímetros. Então, vou colocar aqui a base aqui, ó. Base é igual 4 centímetros ou 40 milímetros. Aqui, 40 milímetros. E é isso aqui, pessoal. Bem confuso, né? É um pouquinho difícil, mas cheguei ao final. Certo?
Aqui eu acho que talvez o pessoal tenha se confundido, mas tem que saber essas três formas. Do y máximo, do módulo de elasticidade aqui, no caso, e da tensão. Tensão da madeira, que é o momento vezes o y máximo dividido pelo módulo. Achei aqui o valor da base, fui determinando até o máximo que eu consegui dividir, certo? E aí, simplificando as equações, substituir nessa fórmula. Aí nessa fórmula, a gente já tinha a tensão da madeira, que é 10 megapascal, eu transformei aqui, certo? E esse aqui eu fui substituindo o valor do momento, que era 1000, o do y máximo, que eu achei que era, aqui foi encontrar uma equação de 1,5b, o do outro do módulo de elasticidade, que foi 2,25 vezes b à quarta, e aí foi substituindo na equação. Fui simplificando até isolar o b. Certo? Então, qualquer dúvida, pessoal, tenta aí ver o vídeo, rever. Mas é isso aqui a resposta. Deu a base igual a 40 centímetros ou 40 milímetros. Lembrando também, se você quiser saber o H, embora que ele não pediu aqui no exercício, mas lembrando que é 3 vezes a base, né? Então, se aqui a base foi 4, 3 vezes 4, a altura eu já sei que a altura também foi a altura, deixa eu ver. Altura. Só ver aqui, 3 vezes a altura é 3 vezes a base. Então a altura vai ser 12. 3 vezes 4. Então a altura igual a 12 centímetros ou 120 milímetros. Embora que ele não pediu, mas caso pedisse, seria essa aí. Então você já poderia substituir aqui também no perfil do desenho. A base aqui seria 40 milímetros ou 4 centímetros. E aqui a altura 12 centímetros. Beleza? É isso aí, vou finalizar o vídeo que ficou muito longo, demorei aqui para fazer, mas é isso aí, pessoal. Boa sorte, tchau!